Aleluia. Bom dia a todos, graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 11 e no versículo 5. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Diz assim o texto sagrado: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu gostaria que você, antes de se assentar, repetisse comigo: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, uma alegria poder estar mais uma vez com vocês, servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. O propósito da minha mensagem nessa manhã é exaltar Deus e a sua soberania, é pisar um pouco no diabo e alimentar a sua fé. Nós tivemos dias especiais nesse fim de semana na conferência do Espírito Santo. Parece que tinha uma turma aí. E quem teve sabe que foi bom. Mas algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, desde o momento em que eu soube que estaria com vocês, é que hoje pela manhã eu precisava compartilhar essa palavra. Eu creio que, além de ser um ensino que serve para qualquer um de nós, em qualquer momento da nossa vida e da nossa caminhada cristã, eu quero acreditar que para muitos ela vem dentro de um momento específico, de uma necessidade específica, e que pode ter aquela carga profética, onde Deus vai descarregar isso de uma forma personalizada no seu coração, ainda que a gente faça essa aplicação generalizada. Nesse texto, Salomão, pelo Espírito Santo, ele está fazendo algumas declarações. Ele usa, na verdade, duas ilustrações para, a partir delas, apresentar uma característica a respeito do agir de Deus. Ele diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Depois ele diz: nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Ele diz: assim também, da mesma forma, semelhantemente, igualmente, não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu acho interessante que tanto o significado dessa palavra, que foi traduzida como não sabes, na NVI, por exemplo, a tradução é não conhece, assim como você não conhece o caminho do vento. Essa palavra no original grego é a palavra iada. Ela significa conhecer, mas uma das possibilidades de tradução é perceber e ver. Ou seja, fala não apenas só do conhecimento, mas fala daquele tipo de conhecimento que vem pela percepção visual. Quando ele diz, assim como não sabes o caminho do vento, eu acredito que nós podemos trocar essa expressão não sabes, não só por conheces, mas a gente poderia colocar até aqui a expressão assim como não vês. Ele está falando de coisas que são invisíveis aos nossos olhos. Assim como não vês o caminho do vento, porque nós até podemos saber em que direção o vento está soprando. Quando a gente sente a brisa no rosto, quando observa a folha da árvore balançando, o que a gente não sabe, como diz o ditado antigo, é onde é que o vento faz a curva. Porque as correntes de ar, elas se alternam o tempo todo. E esse caminho do vento, em algum momento você pode até sentir no rosto, diz agora é para cá, mas você não consegue acompanhar, não pela percepção visual, o caminho do vento. Depois ele fala de como se formam os ossos, na verdade como se desenvolve uma criança no ventre da sua mãe. Se essa
expressão fosse não sabes no sentido de conhecimento apenas, então ela já não seria mais atualizada. Porque hoje nós temos todo o conhecimento da biologia, né, sobre a formação da criança, sobre a calcificação, o processo de desenvolvimento dos ossos, mas ele está falando de algo que acontece fora da vista dos nossos olhos. Assim como o vento, o caminho do vento é algo certo, embora a gente não veja, a formação da criança no ventre da sua mãe também é algo certo, mas acontece fora da vista dos olhos. Eu tenho 2 filhos, o Israel e a Alice. Quando minha esposa Kelly estava grávida de cada um deles, eu me lembro de pelo menos 2 ecografias que nós fizemos de cada um. E a gente já pôde, por esse exame, pelo ultrassom, né, ter um certo contato visual. Eu lembro que o médico diz, olha, está tudo no lugar, está tudo em ordem, está indo tudo bem. Eu acredito que o texto não está falando só sobre a percepção visual ocasional, mas ele fala de todo um processo de desenvolvimento da criança que acontece fora da vista dos olhos. Nós podemos até ter algum tipo de evidência. A barriga da mamãe, mês após mês, vai crescendo, vai aumentando. A gente sabe que a criança está se desenvolvendo, mas o processo todo de formação está oculto aos nossos olhos. Depois de usar esses 2 exemplos, de coisas que são certas, porém não necessariamente visíveis aos nossos olhos, a Bíblia diz, assim também não sabes, ou assim também não vês as obras de Deus, que faz todas as coisas. A Bíblia está dizendo que Deus age em todas as coisas. No entanto, o seu agir não é necessariamente visível aos nossos olhos. E é em função dessa característica, dessa descrição apresentada por Eclesiastes, que eu quero dar como tema da minha mensagem essa manhã, o agir invisível de Deus. Eu quero mostrar para você pela palavra de Deus que Deus tem formas de agir que eu e você não necessariamente vamos ter a percepção visual. Nem sempre nós vamos conseguir ler nas circunstâncias o que Deus está fazendo. Mas não é porque eu e você não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, não é por causa disso que Ele não está agindo. Assim como o caminho do vento, ainda que não seja visível aos olhos, é certo. Assim como o desenvolvimento da criança no ventre da sua mãe, ainda que não seja visível, é certo. Eu quero dizer para você que o agir de Deus, mesmo quando não é visível aos nossos olhos, ele também é um fato, é certo. E nós precisamos aprender a nos mover num nível mais profundo de convicção em relação à ação de Deus, não apenas como um todo, mas nas nossas vidas. Eu tenho me perguntado bastante por que Deus teria escolhido uma forma de agir invisível aos nossos olhos. Eu tenho percebido que a Bíblia me dá algumas razões para isso. A primeira delas é a fé. A Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Toda a nossa relação com Deus é baseada em fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é a definição bíblica de fé? De que a fé é a convicção das coisas que não se veem. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5:7 e diz, visto que andamos por fé e não por vista. Então, essa já seria uma boa e excelente razão para entendermos Deus ter escolhido uma forma de agir que nem sempre é visível aos nossos olhos. E o cerne de tudo aquilo que eu vou compartilhar hoje envolve uma visão de fé e uma visão de confiança que nós precisamos ter em Deus e naquilo que Ele, em Sua palavra, tem dito a nosso respeito. Mas eu tenho descoberto que há uma outra razão pela qual Deus decidiu agir de forma invisível aos nossos olhos. E eu vou dar um pouco mais de atenção a essa segunda razão. E antes de dizer qual é essa segunda razão, eu quero em primeiro lugar chamar a sua atenção para um fato na Bíblia. Esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente observe. Que o agir de Deus é o que vai além da nossa compreensão. Você pode falar isso para alguém ao seu lado? Só para efeito didático, para ajudar a memorizar. Digo, o agir de Deus vai além da nossa compreensão. Para não fazer acepção de pessoas, vira para o outro vizinho e fala para ele, o agir de Deus vai além da nossa compreensão. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural, psíquico, entregue ao psique, a sua mente, ele não pode entender as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. O homem com a sua mente natural, com a sua capacidade natural, ele não consegue acompanhar, vamos dizer assim, a lógica das coisas de Deus. Até porque, lá em Isaías 55, 8 e 9,
A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Ou seja, a forma de Deus pensar e se mover está muito acima do patamar onde eu e você estamos. Nós ainda precisamos reconhecer que em Provérbios 25:2, a Bíblia diz assim: a glória dos reis é esquadrinhar as coisas. Salomão se firmou no seu trono principalmente por causa da sua sabedoria, da capacidade de dar respostas, de demonstrar conhecimento sobre todas as coisas, e isso de fato levava os reis a ter uma sede de conhecimento, de informação, de capacidade de explicação, a ponto de ele dizer: a glória dos reis é esquadrinhar as coisas, é querer esmiuçar e poder explicar tudo. Mas Provérbios 25:2 diz: mas a glória de Deus é encobrir as coisas. Enquanto a gente gosta de esmiuçar, detalhar e explicar tudo, Deus nem sempre faz questão de nos dar detalhes e nem toda a informação. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 29:29, que as coisas ocultas pertencem a Deus, porém as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. A gente normalmente usa esse texto para dizer que tem coisa revelada, e é verdade, mas o texto também diz que tem coisa oculta. Nem tudo foi revelado. E Deus tem a sua forma de agir, onde nem sempre eu e você estaremos a par daquilo que Ele está fazendo. No entanto, não é porque Deus não esteja demonstrando a maneira de agir, que o seu agir possa ser colocado em xeque. Nós precisamos andar e caminhar numa visão de fé e confiança em relação a Deus e aquilo que Ele tem falado e aquilo que Ele tem prometido que Ele faria nas nossas vidas, independente do que as circunstâncias estão dizendo. Você pode dizer amém? Tem muita gente hoje tentando pregar fé de uma forma que eu não consigo concordar. Porque me parece que para muitos o ensino da fé é colocar Deus dentro de uma caixinha. É dizer que Deus é previsível. Se você agir dessa forma, Deus vai agir daquela outra. Se você fizer isso, a resposta de Deus vai ser aquela. Irmão, que Deus vai agir, nós não temos dúvida. Agora a questão é as formas como Ele vai se mover. A maneira como Ele vai nos levar aonde tem que levar. Nós não podemos dizer que será sempre a mesma. Você pega o livro de Josué, um livro de conquistas sobre tantos reis diferentes. Nenhuma vitória que Deus concedeu ao seu povo era igual a outra. Deus tem essa capacidade de trazer uma diversidade na sua forma de agir. E Ele faz questão de muitas vezes não dar nenhuma satisfação. E é importante que a gente se lembre disso. É importante que a gente entenda isso, que Deus não nos deve satisfação. Ele muitas vezes tem prazer em compartilhar algumas coisas, mas Ele não nos deve satisfação. Porque tem gente cobrando de Deus satisfação quase como se Ele é que fosse o Senhor e Deus fosse o servo. Tem muita gente achando que a fé, querido, é dar ordem para Deus e fazer com que Deus nos obedeça. E a coisa não é bem assim. Outro dia um irmão falou para mim: já coloquei Deus na parede. Eu falei: você o quê? Eu falei: que poder de ameaça você tem contra Ele? Você vai dizer que se Ele não fizer o que você quer no tempo que você quer, você larga Ele e vai para o inferno? Que ameaça você vai fazer para Ele? Eu acredito, querido, profundamente em andarmos e caminharmos numa atitude de fé. Mas a fé é justamente a capacidade de aceitar o que Deus já falou como fato e como verdade, e não de dizer a Ele o que Ele tem que fazer. Fé é acreditar no que Ele já fez, no que Ele já disponibilizou, entendendo que isso pode se materializar na nossa vida por caminhos diferentes, mas vai nos levar ao resultado prometido. Mas não é nos colocarmos numa posição onde a gente exija de Deus nenhuma satisfação e nem ache que possa colocar Deus na parede. A segunda razão pela qual eu descobri que Deus age de uma forma invisível aos nossos olhos e de uma maneira que vai além da nossa compreensão, não é para exigir de nós apenas fé e confiança. Mas eu descobri que o diabo, assim como a gente, também não consegue entender o agir de Deus. E Deus faz questão de deixar não apenas o nosso, mas o grande inimigo dele perdido no meio desse processo. E eu quero te mostrar isso pela Bíblia. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 23. Quando Jesus está em Cesareia de Filipe com seus discípulos, e ele começa a perguntar: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta mais ou menos é assim: como é que está a bolsa de apostas?
que estão falando a meu respeito? Ele diz, estão falando que você é Elias, até João Batista estão falando, e vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro dá uma bola dentro, primeiro, depois dá uma bola fora. Ele primeiro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz isso, Jesus o elogia. E diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. E diz, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que está no céu. Está dizendo, Pedro, isso aí é revelação, veio do coração do Pai. Eu imagino Pedro todo feliz, sorridente. Mas não demorou muito tempo para ele dar uma bola fora. Porque Jesus começa a falar a respeito da sua morte. E aí Pedro quer pregar um sermão em Jesus. Que isso, Jesus? Pensamento positivo, nada de ruim vai lhe acontecer. Ele começa a tentar dissuadir Jesus daquilo que Jesus está dizendo ser necessário acontecer. Qual é a resposta de Jesus em Mateus 16, 23? Já não é mais nem com Pedro, assim como ele reconhece na primeira declaração de Pedro, uma influência espiritual que vem de uma fonte que é o Pai Celeste, que é Deus. Agora ele percebe Pedro suscetível a uma outra fonte, a influência de uma outra fonte espiritual. Jesus já não fala com Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. E ao falar com Satanás, Jesus diz assim, porque não cogitas, não pensas nas coisas que são de Deus, e sim nas que são dos homens. O que Jesus está mostrando para a gente, que o padrão de pensamento do diabo é exatamente o mesmo do padrão de pensamento da mente humana. Ou seja, se os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, se os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, então os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos que os do diabo e a forma dele de pensar. Pastor, por que é importante entender isso? Nós já vamos chegar lá, não tão rápido. Vamos dar uma volta para chegar lá. A verdade, querido, é que ao agir de uma forma que nem mesmo o diabo entende, Deus tornou as coisas bem interessantes. Porque muitas vezes o diabo, por não entender a forma de Deus agir, até quando ele acha que está se opondo, ele muitas vezes acaba caindo em algumas armadilhas, e ele acaba cooperando com o próprio Deus. Não que eles firmaram nenhum tipo de acordo ou sociedade, mas pela incapacidade de Satanás em entender os caminhos de Deus, os processos de Deus, até na luta dele de se opor, muitas vezes ele acaba trabalhando a favor. E eu quero te mostrar isso também pela palavra de Deus. Abra comigo em Efésios, no capítulo 3. Efésios, no capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Paulo diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Preste atenção no detalhe das insondáveis riquezas. E diz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Preste atenção na palavra mistério, segredo. Desde os séculos, oculto em Deus. Destaque para a palavra oculto ou escondido em Deus, que criou todas as coisas. Então Paulo está dizendo, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar o quê? As insondáveis riquezas, o mistério ou segredo que ele diz estava oculto ou escondido em Deus desde os séculos. Então ele diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, diga comigo, multiforme sabedoria. Você sabe que a palavra multiforme significa que tem muitas formas. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deus não é previsível. Deus, na sua sabedoria, Ele tem tantas formas de expressá-la, de manifestá-la, de trabalhar com ela, que Ele não tem um único caminho, um único formato de ação. Então Ele diz, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregava era um segredo que Deus guardou muito bem. E que agora, somente naquele momento da história, pela igreja, Deus decidiu revelar aos principados e potestades, aos poderes espirituais das trevas, qual é a sua multiforme sabedoria.
Quando você lê as páginas do Velho Testamento, você não consegue enxergar com clareza a igreja dos gentios. Quando você lê as páginas do Velho Testamento, você vê as profecias a respeito do Cristo, do Messias que viria, mas ninguém conseguia enxergar, por exemplo, o aspecto espiritual do reino a ser estabelecido. Só se enxergava o aspecto terreno, físico de um reino. Quase tudo aquilo que Jesus veio realizar precisou ser devidamente interpretado, porque nem tudo foi falado abertamente. Essa é a razão pela qual o Velho Testamento tem tanta mensagem na sua simbologia. É como se Deus decidiu codificar a mensagem, para que ela só pudesse ser entendida no momento certo. Os próprios judeus, quando você olha, os discípulos de Jesus, o que eles estão esperando desde o início, que ele dê um reino físico. Eles não estavam esperando por um reino espiritual. A mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, chama Jesus para uma conversa e diz: Senhor, eu quero te pedir um favorzinho. Quando te sentares no trono da tua glória, permite que meus filhos se sentam à sua direita ou à sua esquerda. O que é que ela está pedindo? Faz de um ministro da fazenda, do outro ministro do planejamento. A pergunta deles, mesmo depois da ressurreição: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar ou estabelecer o reino a Israel? Todo mundo estava esperando a manifestação daquele reino. E Jesus fica dizendo o tempo todo: o reino de Deus não vem com aparência exterior, visível. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus está tentando anunciar uma coisa que ninguém consegue absorver, porque não era clara essa mensagem ainda no Velho Testamento. Mas não foram apenas os homens que ficaram perdidos ou equivocados com isso. No desenrolar de todo o plano e o propósito de Deus, Satanás, que quer se opor a Deus, também nem sabe direito ao que ele tem que se opor. A maior parte do tempo, Satanás está lutando contra a nação de Israel. Nós percebemos no Velho Testamento muitas situações onde a tentação foi, de fato, exterminar um povo. O livro de Esther conta a tentativa de um plano, embora não mencione o nome de Deus nem do diabo nesse livro. Nós vemos alguém sendo instigado pelo maligno para tentar levar essa nação à extinção num dia só. Era um grande projeto de extinção, porque Deus tinha feito promessas para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para Davi: de ti virá o descendente que se assentará no trono. E o tempo todo ele está lutando contra uma nação. Porque se todo mundo está olhando só o reino físico, quais são os fundamentos de um reino físico? Todo reino precisa de um rei, esse era o Messias prometido, e todo reino precisa do povo, dos súditos. E isso havia sido revelado como sendo o povo ou a nação de Israel, antes mesmo de quem se manifestasse ou se revelasse sendo o rei. Então, antes de saber quem é o rei, Satanás está opondo a nação de Israel. Quando Jesus se manifesta, o diabo agora começa a se opor a ele. Irmão, quem empurrou Jesus para a cruz? A Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas para negociar a traição. Essa ele nem terceirizou. Acho que ele estava naquele conceito: se quer que seja bem feito, faça você mesmo. Ele diz: essa não deixa nenhum subalterno. A Bíblia diz que foi o próprio Satanás que entrou em Judas. Nós temos que resolver isso. O Salmo 22, um salmo messiânico, que tem muitas declarações do que acontece com Jesus na cruz. Inclusive, a afirmação: Deus meu, por que me desamparaste? Tem um cenário que o Salmo 22 descreve. E é interessante que ele fala de estar sendo rodeados por animais, touros, cães. E quando você olha o cumprimento da profecia da crucificação de Jesus, você não vê esses animais. Eu creio que são referências simbólicas a uma outra plateia espiritual, que era o reino das trevas. O inferno se levantou para tentar se opor a Jesus e o levou à cruz, achando que estava eliminando, tirando ele de cena. O que o diabo não sabia é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É que antes de estabelecer um reino físico, que Jesus ainda fará por ocasião da sua segunda vinda, primeiro ele veio estabelecer um reino espiritual. E ao tentar se opor ao próprio Messias, o próprio diabo empurrou Jesus para a cruz. Ao tentar impedir o plano de Deus, ele cooperou com a nossa salvação. E Paulo está dizendo: Deus decidiu agora, através da igreja, mostrar para os principados e potestades sua multiforme sabedoria. O que é isso? Deus está tentando dizer, eu não sei se aqui em Minas vocês também conhecem, eu cresci ouvindo isso,
Um ditado para indicar a esperteza que diz: enquanto você está indo, eu já estou voltando. Vocês conhecem esse? Eu diria que enquanto o diabo estava indo, Deus já foi e voltou eternas vezes. No momento, querido, em que o Evangelho é anunciado e que se explica a razão pela qual Jesus precisava morrer, eu creio que é somente nessa hora que caiu a ficha para os principados e potestades. Imagina ele se perguntando: o que é que a gente fez? E não para aí. O tempo todo a oposição foi contra a nação de Israel. Enquanto eles estavam preocupados em deter Israel, a Bíblia diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Irmão, Deus tinha feito promessas a Abraão. Deus diz: a sua descendência será como a areia do mar. Ou seja, Deus diz: eu vou te dar uma descendência terrena. Mas ele não parou aí. E diz: a sua descendência será como as estrelas do céu. Ele diz: eu também vou te dar uma linhagem celestial. Os judeus, e eu creio que o próprio Satanás está esperando que tudo o que Deus vai fazer só possa acontecer por meio daqueles que são naturalmente judeus. Jesus já começou a sinalizar e diz: gente, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vocês não fazem ideia de onde ele vai arrancar o cumprimento da promessa dos filhos de Abraão. A Bíblia diz: veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, isso inclui eu e você, mesmo que não éramos de uma linhagem natural, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Enquanto o diabo estava ocupado em empurrar Jesus para a cruz, achando que isso ia pará-lo, em vez de entender que esse era exatamente o plano. Enquanto o diabo preocupou em tentar segurar a nação de Israel, Deus fez com que a igreja nascesse debaixo do nariz dele, debaixo da barba dele. Quando o diabo finalmente descobre que o povo do reino não era necessariamente só o Israel natural, mas que existe um outro Israel de Deus, agora ele decide virar o canhão para o lado da igreja. E Atos capítulo 8, versículo 1, do 1 até o 4, diz: se levantou uma grande perseguição contra a igreja. É óbvio que o diabo está enfurecido com o evangelho sendo proclamado, com a igreja de Jesus estabelecendo o reino de Deus na sua expressão espiritual. E agora ele decide se opor então à igreja. E quando ele muda a estratégia e finalmente decide atacar a igreja, o que é que aconteceu? A Bíblia diz em Atos 1,8, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Onde? Ele diz: tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele não diz primeiro, como a maioria de nós afirma. Ele diz tanto aqui como ali. Eles tinham a responsabilidade de ser testemunhas em Jerusalém, mas tinham a responsabilidade de testemunhar fora. No entanto, quando o avivamento veio na igreja de Jerusalém, ninguém queria arredar o pé de lá, irmão. O negócio estava bom demais. Alguns até vinham da Judeia até onde eles estavam. Mas a igreja não saiu pregar e proclamar o evangelho. Alguns acreditam que Atos capítulo 8 tenha pelo menos 8 anos de história depois de Pentecostes. Nós não estamos falando de algo que foi no mês seguinte. A igreja não saiu para cumprir a sua missão de evangelizar. Mas quando Satanás levantou uma grande perseguição, a Bíblia diz: todos, exceto os apóstolos, fugiram da perseguição para salvar o couro. Mas enquanto corriam da perseguição, a Bíblia diz: por onde iam passando, anunciavam o evangelho. E o evangelho que agora, até então, não tinha saído de Jerusalém, ele passa pela Judeia, ele vai a Samaria e ele começa a se espalhar. E o diabo, quando tentou se opor à igreja, ele se tornou o primeiro agente missionário da história da igreja. Eu lembro de uma frase que eu ouvi na minha adolescência, da irmã Valnice Milhomes. Ela diz assim: como a gente arma ratoeiras para pegar ratos, Deus arma sataneiras para pegar Satanás. Irmãos, deixa eu dizer algo: Satanás não é uma criatura fora de controle. Tem alguns crentes dando uma moral para o diabo que ele não tem. Tem crente que a atitude dele parece que é mais ou menos a seguinte: se o cão aparecer por perto, deita no chão e finge de morto. Quase como se a gente não pudesse oferecer resistência. Eu vejo gente pregando da força dos poderes das trevas, da força dos demônios, dizendo: infelizmente você tem que lidar o tempo todo só com retaliação. Irmão, não estou reconhecendo que eles não têm a sua força, mas nós não podemos esquecer que aquele que está em nós ainda é maior do que aquele que está no mundo.
O diabo pode ter lá o seu poder, mas só Deus tem todo o poder. E nós estamos do lado certo, nós estamos no time vencedor. Mas tem gente achando que a gente não pode sequer lidar com o inimigo. Lutero, o grande reformador, fez a seguinte afirmação, e eu gosto muito dela. Ele diz, o diabo é o diabo de Deus. Eu gosto de dizer que o diabo é uma espécie de cachorro na coleira. Ele só vai até onde o tamanho da corrente permite. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Irmão, deixa eu te dizer, tem crente achando que para qualquer tipo de luta espiritual a gente tem que o tempo todo convocar Miguel com as hostes celestiais para resolver a parada, senão não vai dar certo. A Bíblia fala de cenários onde isso está acontecendo. Eu não quero ser sarcástico. Mas querido, deixa eu te dizer qual é o poder de Satanás e qual é o poder de Deus. Apocalipse capítulo 20 diz que quando venceu o prazo de arrendamento, porque foi dada autoridade ao homem sobre a terra durante um tempo. O homem entrega a autoridade que tinha nas mãos de Satanás. Até que esse tempo termine, ele tem restrições, mas ele tem direito de se mover e fazer algumas coisas. Quando terminar esse momento, Apocalipse capítulo 20, João diz assim, então vi descer do céu um anjo. Não vai precisar mais de um. Não vai precisar de um exército inteiro de anjos. João diz, eu vi descer do céu um anjo. E ele colocou a Satanás numa cadeia durante 1000 anos. Um anjo só, irmão, a hora que chegar a hora, vai botar o cão de castigo por 1000 anos. Só que a Bíblia diz assim, ao final dos 1000 anos, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Por quê? Porque vai fazer um último servicinho para Deus antes de ser chutado para o lago de fogo e enxofre. É importante, querido, que a gente olhe para a palavra de Deus e consiga ter a percepção correta da ação do diabo. Se por um lado nós precisamos entender que o agir de Deus vai além da nossa compreensão, por outro, nós precisamos entender que o diabo, quando acha que é opositor, muitas vezes ele está trabalhando, ele está a serviço de Deus, mesmo na sua tentativa de se opor. E essa é a razão pela qual Deus decidiu trabalhar de uma forma misteriosa. Não é apenas para que eu e você tenhamos que andar em fé e confiança. Mas além disso, o diabo fica vendido, perdido nessa história. E você vai encontrar na Bíblia algumas permissões divinas para ações satânicas. Eu confesso, querido, durante muito tempo eu não gostei de ter que lidar com essa realidade. Dizem os historiadores que Lutero queria tirar o livro de Tiago da Bíblia. Porque enquanto ele falava que a salvação é pela fé e não por obras, Tiago dizia, me mostra sua fé, que eu te mostro minhas obras, e isso deixava ele desconfortável. Nós não sabemos a realidade, mas há muitas afirmações de que ele quis tirar o livro de Tiago da Bíblia. Eu já quis tirar um livro da Bíblia, mas não era o de Tiago. Eu queria tirar o livro de Jó. Que pensa num livro que me deixava desconfortável. Eu já dei todo tipo de explicação de por que tudo aconteceu com Jó. A versão que eu mais gostava era dizer que Jó era o grande responsável por causa do seu próprio medo. Em Jó 3,25 ele afirma, aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu, e eu dizia pronto, porque o medo, querido, se você não sabe, é uma fé ao contrário. É uma convicção de que algo ruim vai lhe acontecer. O medo é uma porta a ser fechada. Eu dizia, olha, Jó tinha medo dos seus filhos fazer alguma coisa errada, nem sabia se tinha pecado, já ia lá oferecer sacrifício, vai que, e está com medo o tempo todo. E eu decidi bater para valer em Jó, porque eu achava que alguém tinha que defender Deus nessa história. Um dia, uma amiga se aproximou de mim e falou, Luciano, estava ouvindo sua exposição sobre Jó e tudo que ele fez. E ela falou assim, me ajuda a entender uma coisa, com toda essa sua sabedoria bíblica. Eu não sabia que ela estava dando corda para eu me enforcar. E ela falando daquele jeito, eu fui me achando. Pois não, pode perguntar. Ela disse, quando o diabo se apresenta diante de Deus, a pergunta que Deus, o próprio Deus falando, faz para o diabo é, viste meu servo Jó? Eu falei, não é legal que Deus está de olho na gente, que Deus às vezes usa a gente para jogar na cara do cão. Ela, sim, mas vamos continuar. Deus diz, viste o meu servo Jó, que não há ninguém justo e irrepreensível como ele na terra. Ela diz, é Deus chamando ele de irrepreensível, não é alguém que acha que ele é alguém que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que não tem
a menor chance de estar em dúvida sobre o que está falando. E a palavra irrepreensível significa alguém que não merece repreensão nenhuma. Ela diz, eu quero entender como que Deus chama o cara de irrepreensível e você esculhamba com ele desse jeito. Eu falei, olha, você acabou com a minha doutrina agora. Irmão, é mais fácil a gente aceitar que a gente não tem explicação do que tentar inventar algo que não combina com o todo da palavra de Deus. A verdade, querido, qual era o meu dilema? O diabo só pode tocar em alguém com permissão. Ou permissão da própria pessoa, é por isso que Efésios 4:27 diz, não dê lugar ao diabo. Tem muita gente sendo tocada pelo inimigo porque ele é que permitiu, quebrou princípios, abriu essa porta. Mas se não é a pessoa dando a permissão, só existe uma outra fonte que pode dar a permissão, que é Deus. Então eu pensava, se não foi Jó que abriu a porta, isso significa que Deus é que fez. Eu dizia, não, Deus, você ganha para proteger a gente. Você não pode se expor a esse luxo de vez em quando dizer, eu vou baixar a guarda. Isso me deixava apavorado. Mas a verdade, querido, é que não é só no livro de Jó que nós vamos encontrar isso. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 22, 31 e 32. Eu vou ler só outros dois textos, mas eu quero te mostrar, querido, que a Bíblia trata de permissões divinas para ações satânicas. E se a gente não tiver a devida percepção do que é o agir invisível de Deus, nós vamos entrar em confusão. Jesus está tendo uma conversa com Pedro. E ele diz assim, Simão, Simão. Na Bíblia, por 7 vezes, nós vamos encontrar Deus chamando o nome de alguém 2 vezes seguidas. Isso acontece por 7 vezes na Bíblia. Em cada uma delas, há uma crise envolvida que vai ser abordada. Eu creio que se Pedro soubesse isso, só de ouvir Simão, Simão, a espinha dele já teria gelado. Ele já pensaria, o que vem por aí não deve ser tão bom. Jesus disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Irmão, vamos pensar friamente nisso. Você é um dos 12 discípulos, andando com Jesus. Jesus chega para você e diz, olha, o cão está pedindo para passar peneira no seis tudo, para ver o que é que sobra. Imagina o 1 Pedro em silêncio. Eu brinco, se fosse um carioca, teria dito, sinistro, hein? Aí imagino Pedro dizendo para Jesus, o senhor não ia deixar, né, Jesus? Imagino Jesus quieto. Pedro diz, Jesus, nem brinca. Você não ia deixar isso não, né, Jesus? Imagina até Jesus dando uma subiadinha. E o desespero batendo em Pedro. Jesus, isso não pode ser verdade. O senhor não ia concordar com isso. Aí Jesus continua e diz, eu, porém, roguei por ti. Para que não aconteça, ele diz, não, para que a tua fé não desfaleça. Peneira permitida, Pedro. A peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu estou abandonando você. Eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Jesus está dizendo, isso não significa abandono, isso não significa que eu deixei você, isso não significa que você será derrotado. No final das contas, Pedro, você pode contar com a minha intercessão, você vai se levantar melhor do que aquilo que você entrou. Você vai sair dessa diferente de como você entrou. E nós precisamos reconhecer algo. Irmãos, a palavra de Deus fala que aqueles 3 amigos de Daniel foram lançados amarrados dentro do fogo. O próprio rei Nabucodonosor, lá em Daniel 3, 24 e 25, pergunta para aquela turma que ganha só para concordar com o rei, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Os caras dizem, é verdade, rei. E diz, eu vejo 4 homens soltos. A Bíblia diz que o fogo, ele não queimou um fio de cabelo, não deixou cheiro de fumaça. Mas aquele fogo teve poder para queimar uma única coisa, as amarras que prendiam eles. Eu quero te dizer, querido, não importa o que você passe, não importa aquilo que você enfrente. Deus não vai permitir nenhuma prova para destruir você. Ele quer guardar você, mas Ele quer destruir aquilo que te amarra. Ele quer destruir aquilo que te prende, para que no final você saia melhor do que entrou. Então ele diz, Pedro, eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça.
E você vai sair dessa melhor do que entrou. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Carta à igreja de Esmirna. Deixa eu ver se é isso mesmo. O Senhor Jesus manda uma mensagem. Eu quero que você tente se colocar no lugar dessas pessoas. Vamos imaginar pastor Márcio lendo aqui no púlpito uma carta escrita, vamos supor que a gente se remetesse à época, pelo apóstolo João em pessoa. E João dizendo, Jesus enviou seu anjo para falar para mim, para dizer à Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, isso. Irmão, uma mensagem personalizada. Imagino o pastor anunciando que ele vai ler a carta. Do que é que Jesus, por meio do seu anjo, mandou dizer para essa igreja. Eu fico imaginando a expectativa das pessoas, o que ele tem para falar para nós. Apocalipse 2:10, carta à igreja de Esmirna. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O que ele diz? Ele não diz, usa a autoridade do crente, ele não diz, repreende em nome de Jesus. Ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, pensa, é o próprio Jesus mandando a mensagem, o diabo vai se levantar contra vocês, vai jogar vocês na prisão, vai trazer provas, e sabe o que eu quero? Eu quero que vocês só aguentem firme. Esse tipo de coisa, irmão, me deixava contrariado. Eu dizia, não pode ser verdade. Há momentos onde você vai ver isso, Paulo escrevendo e diz, olha, eu tentei estar com vocês, não uma nem duas vezes, mas Satanás não me permitiu. E eu pensava comigo, Paulo não dá moral para o cão, mesmo se foi ele, não precisa contar para ninguém. Mas a Bíblia faz questão, querido, de ser honesta. Há momentos de alguma resistência do inimigo, que se eu e você, querido, não dermos lugar para ele, se eu e você não quebramos princípio, nós precisamos entender que ele não está fora de controle. Nós precisamos aprender a caminhar, querido, num nível mais profundo de fé e confiança em Deus. A igreja precisa resgatar algumas mensagens como a soberania, a providência, o cuidado de um Deus que está à frente de tudo, querido. Em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quantos amam a Deus aqui? A Bíblia diz, aqueles que amam e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, querido, que não é apenas o propósito geral, generalizado. Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. Deus está procurando trabalhar o seu propósito nas nossas vidas. E há circunstâncias que nós não entendemos, que muitas vezes nós achamos que elas estão nos empurrando para longe daquilo que Deus tem. E de repente nós vamos ter a surpresa de que elas nos empurraram para que a gente estivesse no lugar certo, na hora certa, para experimentar a coisa certa. Deus dá uma palavra a José. Deus diz, eu vou te levantar para reinar, eu vou colocar você numa posição de governo. E o livro de Salmos diz que a palavra do Senhor o provou, a mesma palavra profética que ele recebe, querido, é a palavra que o prova. Seus irmãos se opõem a ele, têm inveja, acabam vendendo ele como escravo. Parece que o sonho acabou. Mas José era um camarada de fé, e disse, Deus me chamou para governar, eu vou treinar governo em qualquer medida que eu tiver. E ele chega como escravo, a Bíblia diz que ele vira chefe dos escravos. Eles vão governar o resto dos escravos. Ele injustamente vai parar na cadeia, a Bíblia diz que ele virou chefe dos presos. Irmão, não creio que a Bíblia está falando só de alguém que tem dom de liderança. Eu creio que a Bíblia está falando de alguém que diz, até que o momento do cumprimento da palavra de Deus chegue, eu vou viver o nível que é possível viver, dentro das circunstâncias que eu estiver enfrentando. Mas ele está aguardando aquilo. De repente, querido, ele está na prisão, parece que o sonho acabou. Mas um copeiro, para quem ele interpretou um sonho, 2 anos depois, está diante do faraó que tem um sonho e precisa de um intérprete. Interessante, querido, que a Bíblia diz que o copeiro, quando saiu da prisão, não se lembrou de José. Se põe no lugar do cara. Você está sendo acusado de conspiração contra o homem mais poderoso do mundo da época. Porque ele não era só o governador do Egito, o Egito era a maior potência mundial. 2 foram presos, provavelmente os 2 cuidavam da comida do rei. O padeiro cuidava da comida, o copeiro da bebida. Provavelmente a suspeita era de uma conspiração para tirar a vida do faraó.
Alguém vai pagar essa conta. Eles estão no maior dilema. O camarada tem um sonho, acorda de manhã, José interpreta o sonho e diz: daqui 3 dias, você vai sair da cadeia. Você vai voltar para o lugar onde você estava. Deus vai restaurar a sua posição. Irmão, isso não é para esquecer nunca mais. Mas no dia seguinte que ele saiu, esqueceu. Era amnésia? Não. Deus botou o dedo na memória daquele homem e disse: só tiro na hora certa. Ainda não é a hora. 2 anos depois, Deus tira o dedinho e diz: lembra, criatura? Quando o faraó fala: tem alguém. E no momento certo, José está no lugar certo, na hora certa, para interpretar o sonho, para ser promovido ao lugar do qual Deus falou. Irmão, deixa eu te dizer, o destino da sua vida não está na mão de gente que pode ter inveja de você ou que odeia você. O destino da sua vida não está na mão do diabo. O destino da sua vida não está na mão de ninguém. Há um Deus velando por você, velando sobre a palavra que foi liberada sobre a sua vida. E é Ele que está no controle e no governo das nossas vidas. Aleluia! Nós precisamos entender, e esse é o último ponto, onde eu quero concluir a ideia, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 45. E nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Gênesis 45, do 5 ao 8. O texto diz assim: José falando com seus irmãos depois que os encontra. Agora se coloca na pele dos irmãos dele. Depois de tudo que aprontaram com José, eles vão ao único cara que pode garantir a sobrevivência. E descobre que é o irmão que eles traíram. Agora José se revela. É aí que você vai entender por que na hora que José manda eles de volta para casa, José dá uma advertência: não brigueis pelo caminho. Ele sabia o que é que ia acontecer quando aqueles irmãos saíssem, era um culpando o outro. José se revela para eles, versículo 5, e diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus, isso está na sua Bíblia também, Deus me enviou adiante de vós. 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Por 3 vezes, nesses 4 versículos, por 3 vezes, José diz: Deus me enviou para cá. Isso significa que os seus irmãos não têm responsabilidade nenhuma naquilo que fizeram? Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Aliás, tem que deixar a Bíblia contar a história toda. Então vai comigo para Gênesis 50. Uma nova conversa de José com seus irmãos. Gênesis 50, versículo 20. Aqui ele diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. E disse: vocês foram maldosos. Vocês queriam me derrubar. Mas ele diz assim: porém Deus o tornou, o transformou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando José está dizendo Deus me enviou, ele não está tirando a responsabilidade. Então vocês não fizeram nada de errado, só estava seguindo o comando de Deus, não é isso. Ele está dizendo: enquanto vocês achavam que poderia se opor ao que Deus tinha para mim, Deus estava gerenciando circunstâncias que nem vocês entendiam. Eu não creio que nenhum de nós pode usar isso para dizer que Deus está fazendo com que essas coisas aconteçam. As pessoas fazem suas escolhas, mas Deus conhece as suas escolhas antes delas serem feitas. Pense em alguém, querido, que não é pego de surpresa em momento nenhum. E esse Deus está cuidando da minha vida, esse Deus está cuidando da sua vida. Esse Deus tem propósitos para a minha vida, esse Deus tem propósitos para a sua vida. E porque nós o amamos e fomos chamados segundo o seu propósito, para Deus, Ele tem o poder de fazer com que tudo coopere para o bem. Para Deus, querido, não tem nada que seja refúgio. Nenhuma situação na minha e na sua vida é refúgio. Tudo é reciclável. Tudo pode ser mudado e transformado por Ele. Você pode dizer amém?
Eu, quando comecei meu ministério, eu pregava muito a intervenção de Deus, que podemos provar por meio da fé. E eu falava muito das desgraças que o diabo veio fazer. E eu pegava as palavras de Jesus, que disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu dizia, o diabo quer roubar sua saúde, o diabo quer roubar sua família, o diabo quer roubar seu dinheiro. Irmão, com o tempo, eu descobri que não é isso que o diabo quer roubar. O diabo não está tão preocupado com o seu saldo de conta bancária. O que o diabo realmente quer, querido, é roubar a sua fé, a sua relação com Deus. No entanto, pensa num lugar seguro aonde você está. É o colo de Jesus. Jesus diz, as minhas ovelhas, ninguém pode arrebatar da minha mão. Então o diabo não pode ir lá e arrancar nenhum de nós do colo do Senhor. No entanto, ele sabe que Deus nos deu uma vontade e um direito de escolha. E todo o trabalho dele é para tentar nos levar a um lugar de engano, onde a gente questione o amor e a fidelidade de Deus. Quando o diabo mexe no dinheiro, na família ou na saúde, não é isso que ele quer roubar. Isso é o meio que ele usa para tentar chegar a um fim. É por isso que sempre que você passa por uma situação difícil, vai ser soprado na sua cabeça a mesma velha e antiga ideia. Se Deus te amasse, você não estaria passando por isso. Se Deus se importasse com você, nada disso estaria acontecendo. Ele não quer usar essas circunstâncias, querido, para nenhum outro propósito, a não ser para ferir o seu coração e te afastar de Deus. Porque quando você morde a isca, cai no jogo dele, começa a achar que Deus realmente não é tudo que ele disse que era, que ele não se importa o tanto que ele se importa, que ele não ama e não cuida o tanto que ele ama e cuida. Você, embora esteja nesse colo de Jesus, não é refém dele. O momento em que você quiser descer e se afastar, ele não vai te prender lá. E o que o diabo quer é tirar você do lugar de proteção, para dizer, agora eu posso tocar. Então ele vai tentar usar circunstâncias que indisponham o nosso coração contra Deus, para que a gente se encontre num lugar de vulnerabilidade, para então roubar o que ele quer. Irmão, se o diabo estivesse tão preocupado com o nosso dinheiro, ele estaria roubando todo mundo, inclusive os ímpios. Tem gente que, em vez de tirar dinheiro, parece que o cão dá dinheiro, porque ele sabe que para alguns o dinheiro entrando é que vai afastá-lo de Deus. O que é importante para ele não é se você tem muito ou se você tem pouco dinheiro, é se você tem muito ou pouco Deus. Então ele usa essas coisas para afastar você de Deus. E nós precisamos permanecer no lugar, querido, porque é algo que nós precisamos entender. A fé se apoia no caráter de Deus, na integridade de Deus, de que Deus é tudo o que Ele diz que Ele é, de que Deus fará tudo o que Ele diz que Ele fará, de que Deus está acima de qualquer suspeita. Esse é o tipo de fé que nós precisamos ter. Não é só uma fé que resolve o problema, mas é uma fé que saiba que até que a circunstância mude, Deus não perdeu o controle, Deus não nos abandonou. É por isso que o tempo todo Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É por isso que Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse, Ele diz, eu estou com vocês. E nós precisamos andar no lugar de uma fé inabalável. Mas o que o diabo mais tenta, querido, eu às vezes lia na Bíblia sobre os martírios. E eu confesso, irmão, que isso me incomodava. Eu olhava Tiago, um dos 12 morrendo, Estevão morrendo, novo, ministério promissor. E eu ficava incomodado, dizia, como é que o diabo ganhou essa? É lógico que depois que Tiago foi morto, quando Herodes prende Pedro, a igreja também acorda, começa a orar e isso é mudado. Então, eu não quero que você entenda que eu estou tratando de fatalidade. Mas mesmo quando acontecia, imaginava, o diabo ganhou. Irmão, não é o que a Bíblia diz. Apocalipse 12:11 diz assim, eles o venceram, falando do diabo, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. E a Bíblia diz assim, e porque não amaram as suas vidas até a morte. Todos os mártires venceram o diabo, não foram vencidos por ele. Porque o que o diabo queria, irmão, não era matá-los. A história mostra que o martírio só fortalece uma causa, independente do que ela seja. Quando os outros estão enxergando gente disposta a morrer por aquilo, eles começam a dar relevância à mensagem. O diabo não queria matar os crentes. O livro de Hebreus diz que Jesus veio vencer e destruir aquele que tinha o poder da morte.
Ou seja, essa era a força de barganha de Satanás para ameaçar, para assustar um crente, para tentar fazer que com medo da morte ele renunciasse sua fé em Jesus. Quando eles permaneciam crendo até o fim, em momento nenhum eles foram vencidos. A Bíblia diz, eles o venceram. Porque para Deus, querido, essa batalha não está apenas em torno da duração da sua vida terrena. As questões eternas, as questões celestiais são muito maiores do que as terrenas. Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais infelizes, os mais dignos de lástima. Nós precisamos enxergar o quadro um pouco maior. Irmãos, se morrer como mártir da causa, significa que muitos outros podem ser ganhos. Eu quero dizer para Deus, eu estou aqui. Tem um ditado mexicano que eu acho interessante. Diz assim, eles nos enterraram, mas não sabiam que nós éramos sementes. Eu acho que esse deve ser o coro dos mártires. Eles nos enterraram, mas não sabiam que nós éramos sementes. O problema, querido, é que a gente fica medindo vitória pela perspectiva dos nossos valores terrenos. Deus classifica a vitória de uma forma muito maior do que aquela que nós classificamos. O que para mim é importante compartilhar isso com você? E aqui que eu quero terminar. E quero terminar citando uma frase de Lutero. Ele diz, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. A gente pode não saber o que as circunstâncias vão manifestar, mas a gente sabe quem é que está no controle. Porque para mim é importante compartilhar isso. No dia 23 de agosto de 1993, então isso vai fazer 22 anos. Eu comecei meu ministério muito cedo, aos 18 para 19 anos de idade. Eu compartilhei nas tardes do seminário, que eu aprendi a importância de me trancar, gastar muito tempo fechado com Deus em oração, principalmente orando no Espírito Santo, orando em outras línguas, horas por dia. Em pouco tempo isso começou a desatar muitas manifestações do Espírito Santo. Eu comecei a experimentar curas e milagres, isso começou a acontecer com frequência e começaram a se manifestar da parte de Deus, pela graça de Deus, muitas manifestações intensas de milagres. Não demorou muito tempo, o ministério começou a tomar vulto. Eu caminhava junto com outro homem de Deus nessa época. Ele era muito usado pelo Senhor. E a gente começou a ver a coisa acontecer. No início de 93, quando o ano começou, nós já tínhamos a agenda toda do ano cheia. 2, 3 cidades por semana. Eu lembro que a agenda 94 a gente não abriu. Era só para atender os convites do exterior. Porque a coisa estava bombando. Eu com 19 anos de idade estava pregando em ginásio cheio, vendo manifestações tremendas. O ministério decolando, arremetendo. E eu empolgado com isso tudo. Mas no dia 23 de agosto de 93... nós estávamos nos mudando para Curitiba, para fazer de Curitiba a base do nosso ministério. Estávamos indo de carro e nós tivemos um acidente de carro. Não batemos em ninguém, ninguém bateu na gente. O carro sofreu uma aquaplanagem, perdemos o controle e caímos num barranco. Eu na hora fiquei inconsciente, era eu que estava dirigindo. Eu bati muito a cabeça e fui levado para o pronto-socorro. O outro pastor que estava do meu lado, no lado do motorista, para não dizer que saiu sem um arranhão, na hora de sair pelo vidro quebrado, o carro que estava virado, a porta não abria, ele raspou a mão no vidro quebrado, fez um arranhão. Então não posso dizer que ele saiu sem um arranhão, ele saiu só com um arranhãozinho. Eu fiquei 2 dias na UTI, um traumatismo craniano, eu tive que botar 2 pinos de platino na minha mão, pelo tanto que eu quebrei ela no volante. Eles tiveram que reconstituir minha pálpebra, porque ela rasgou mais da metade. E eu lembro das conversas do próprio cirúrgico. Eu me lembro das conversas do pós-cirúrgico. A turma dizendo, cara, teu santo deve ser muito forte. Alguém lá em cima vela por você. Toda aquela linguagem do não crente. Porque os enfermeiros falaram para mim, a gente pega acidentado da BR o tempo todo, nós nunca vimos alguém rasgar mais de metade da pálpebra, a gente tem que reconstruir como fez sem ferir o globo ocular. Você não está cego, não está com o olho vazado, é um milagre. Aí veio o neurologista, pegou lá os meus exames, e ele falou, olha, olhando tudo isso aqui, eu quero te dizer qual é o seu estado, o que aconteceu. Isso aqui está dizendo
O exame teve dificuldade para distinguir entre massa branca e cinzenta. Eu lembro que ele brincou, sua cabeça virou quase um liquidificador, de tanto que você bateu. Ele diz, essas lesões nas partes moles do cérebro significa isso, isso, isso. Você teve um trauma, você teve uma lesão séria, mas ele disse, o que nos impressiona é onde você bateu a cabeça. Que é onde eu tenho ainda a cicatriz, o óculos cobre, que é na região da fonte. Ele diz, qualquer pancada menor do que o que a gente sabe por esse resultado, que foi a pancada que você deu, ela significa morte. O médico diz, é um milagre você estar vivo. Aí todo mundo ficava falando do milagre. O pessoal que foi buscar o carro na ribanceira disse, cara, nós vimos o carro, nós vimos onde você caiu, não era só um barranco liso, era daqueles recortados anti-erosão, como fosse um degrau de escada. Ele disse, você fez um tobogã terrível ali. Eu falei, foi um capotamento, o perito falou que não foi capotamento, que capotamento é bater a capota, você bateu embaixo, à frente, atrás, dos dois lados. Cara, é um milagre, todo mundo ficava falando do milagre. Irmão, você acha que meu coração estava feliz? Eu estava triste, eu dizia a Deus, milagre por milagre, já que você ia fazer um, por que é que não arrumou o carro lá em cima na estrada? Para que deixar eu me arrebentar lá embaixo para depois dizer, eu te guardei, você podia morrer e não morreu. Eu ficava pensando, que milagre é esse? Irmão, pensa numa crise que eu entrei a partir desse episódio. Eu não acho palavra para descrever para você o tamanho, a intensidade e a dimensão da crise. Eu dizia a Deus em oração, Deus, isso é coisa do cão, eu falava. Um acidente desse só pode ser coisa do cão. Eu nunca levei em conta que o carro estava com o pneu careca, eu falei, troca quando chegar em Curitiba. E ele aquaplanou na estrada, mas a culpa era do cão. Eu dizia para Deus, só pode ser coisa do diabo. Eu dizia, você não ia fazer uma coisa dessa. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar com permissão. Ou minha, ou sua. Eu dizia para Deus, você sabe que não fui eu. Eu dizia, eu recorro, eu apelo ao Supremo Tribunal Celestial. Em última instância, eu recorro até onde der. Você sabe que não fui eu. E o interessante, querido, nessa hora, sempre tem aqueles amigos como os de Jó, que eu apelidei de os amigos da onça. Sempre tem alguém, querido, para explicar o que você está passando. Chegava alguém e me perguntava, vocês oraram antes de viajar? Eu dizia, gente, a gente não orava só antes de viajar, a gente orava a viagem inteira. Irmão, na hora do acidente, fazia mais de 6 horas que a gente estava orando sem parar dentro daquele carro. Não foi falta de oração, eu lhe garanto. Aí outro chegava dizendo, tem um pecadinho escondido aí. Eu falei, o pecado está para acontecer a hora que eu te pegar pelo pescoço. E o duro, querido, era ter todo mundo te julgando, todo mundo inventando uma explicação, e eu indo para quem podia me explicar que era Deus. Ele não falava nada, silêncio. Eu, quando casei, Deus me deu uma mulher muito especial, muito maravilhosa. Nós vamos fazer 20 anos de casado. Ela hoje de manhã está lá na estância fazendo metanoia com o Dr. Aldo, e à noite vai estar com a gente. Eu lembro, minha mulher é muito meiga, uma pessoa muito meiga. Eu sempre fui daqueles temperamento mais barraqueiro. Aquele colérico que gosta de uma boa argumentação, de uma boa discussão. No início do meu casamento, quando eu queria discutir, não era brigar, mas explorar melhor um assunto, às vezes ela preferia o silêncio. Eu dizia, se você me ama, briga comigo. Se o silêncio me mata, me ofende, me machuca, me atropela, não faça silêncio. Agora pensa, irmão, no silêncio de Deus. Eu todo dia dizendo, Deus, conta aí. O que é que houve? Por que é que houve? Silêncio. Isso durou por mais de 1 ano. Só que esse acidente, querido, mudou completamente a minha vida, a minha história. Nós interrompemos por cerca de 3 meses a agenda. Ninguém sabia se eu ia me recuperar logo ou não. A primeira coisa que o outro pastor fez foi desmarcar toda a gente sem saber o que aconteceria. Nessa parada que eu dei logo quando cheguei em Curitiba, e porque paramos a agenda, eu me recuperei rápido, e nós começamos a atender um grupo de uma igreja que havia começado em Guarapuava. Eu acabei, no final do ano, me mudando para lá, para pastorear aquele grupo. E depois de quase 1 ano à frente daquele grupo, os pastores com os quais nós estávamos ligados foram até lá para nos estabelecer. No momento da nossa ordenação, quando dobramos os joelhos e os pastores impuseram as mãos e começaram a orar, eles começaram a liberar palavras proféticas. Foram palavras muito fortes, específicas, muito precisas, mas um deles foi muito além do normal.
Ele começou a descrever os segredos do meu coração. Ele começou a falar de coisas que ninguém sabia, que eu não tinha falado para ninguém. Com uma capacidade, com uma precisão que me impressionou. Eu lembro que quando eu consegui conversar com ele depois do ocorrido, da palavra que ele deu, falei, cara, que profecia foi aquela? Ele olhou para mim e falou, não foi uma profecia. Falei, aquilo foi uma profecia. Nunca tive uma profecia como aquela. Ele falou, não foi uma profecia. Eu falei, o que é que foi? Ele falou, Luciano, quando eu impus as mãos sobre você, para orar com você, eu vi um anjo de Deus em pé na sua frente. Eu falei, como viu? Ele falou, vi. Como qualquer experiência que você lê na Bíblia. Eu falei, uma coisa esfumaciada. Ele falou, não, vi como estou te vendo. Ouvi ele como estou te ouvindo. Ele se apresentou de maneira formal e disse, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. E disse para esse pastor, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Apontou para mim e para os outros dois. Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo na época. Eu tinha 20 anos de idade, solteiro, imaturo. Hoje eu teria esperado, e eu entendo a preocupação que ele estava. Mas o anjo disse para ele, o Altíssimo te faz saber, o Senhor te faz saber, que eles estão nas mãos dele. Não há motivo para que você se preocupe. Ele apontou para nós e disse, eles estão no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Isso significa que Deus tem um timing, além dos seus propósitos. Mas aí o anjo apontou para mim, e o caldo entornou para o meu lado, e disse, quanto porém a este? Você ri porque não foi com você. O anjo disse assim, ele é rebelde, e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Irmão, aquilo doeu. O anjo aparece para Daniel, chama de muito amado. Para Gideão, chama de homem valente. Pô, só me deu um rebelde. Não tinha nada de bom para falar de mim. E eu me rebelei para provar que não era rebelde. E disse assim, ele é rebelde, não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Irmãos, Deus tem uma forma de tratar conosco para nos aperfeiçoar. O Otmani diz, aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, nunca podem trabalhar para Ele. Naquele momento o anjo disse assim, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado, quando ele diz a respeito do assunto nas orações dele que isso foi coisa do diabo, diga para ele que ele tem razão. Foi uma tentativa do diabo de destruir a vida dele. Mas o anjo disse assim, diga porém para ele, por que Deus o permitiu? São quase 22 anos. E eu ainda tenho vergonha de mexer nesse assunto. O anjo disse assim, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. De modo que ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. Era só uma questão de tempo, o sucesso dele se transformaria no seu próprio fracasso. Ele diz, quando o diabo tentou feri-lo por ocasião do acidente, o diabo apenas o via como uma ameaça a ser parada. Deus olhava para um recurso precioso que não poderia ser comprometido. E o anjo disse, a única razão pela qual Deus o permitiu foi para poupar, para guardar você. O problema é que na nossa cabeça, coisa importante, que ele deu um carro que a gente tem, que pode ser restituído depois, e não os valores de Deus que ainda precisam ser edificados na nossa vida. E a vergonha que eu sinto é que durante um ano, no meu coração, eu não tinha coragem de verbalizar, eu tinha medo. Mas eu me permitia sentir e pensar que Deus tinha sido injusto comigo. Eu dizia para Deus, eu cuido de tudo que é seu. Eu dizia para Deus, eu desisti de tudo muito cedo para ir para o ministério. Eu não recebia um centavo e tudo e qualquer coisa que me chegasse à mão eu reinvestia no reino. Eu dizia para Deus, eu pratico semeadura e ceifa, essa é a colheita que eu tenho. E eu estava tratando Deus como injusto. E naquele dia Deus acabou esfregando na minha cara que o que eu considerava injustiça era na verdade o amor dele, o cuidado dele para comigo. E também não acho, querido, que as coisas tinham que acontecer dessa forma. Durante um ano Deus estava falando no meu coração, para as viagens e vai pastorear. Eu sou filho de pastor. Eu cresci dizendo que a última coisa que eu seria na minha vida era pastor. Porque na época a imagem, a impressão que eu tive não era boa. Eu dizia para Deus, eu aceitei pregar, ser pastor não. Se eu tivesse obedecido essa voz, eu creio que eu não precisaria ter pego o caminho mais dolorido. Mas o anjo mandou
que esse pastor Francisco, hoje ele é parte da minha equipe, dissesse para mim, diga para ele, que nos próximos anos Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Até que chegue a hora em que ele será liberado novamente para percorrer e viajar não só o Brasil, mas as nações. Mas somente quando houver maturidade para isso. E eu entendi naquele dia que o Deus que eu acusava de injusto, que o Deus que eu acusava de ter me abandonado, não só estava cuidando de mim, mas Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Algo que Deus me disse, e eu quero que você preste atenção nisso. Ele me disse, eu estou permitindo que você saiba o que aconteceu por ocasião do seu acidente. Porque ele diz, eu estou comissionando você a proclamar essa mensagem por onde eu te levar, pelo Brasil e as nações. E diz, eu quero que você chame o meu povo a um lugar de confiança irrestrita em mim. Eu quero que você diga a eles que eles não precisam entender as circunstâncias. Eles só precisam saber que eu estou no comando. O Senhor diz, eu te deixei entender o que aconteceu para que você ilustrasse um ensino. Mas Ele me disse, você vai passar por outras circunstâncias, onde eu não vou te explicar o que aconteceu. E você precisa confiar em mim. Eu estou aqui hoje, querido, para te dizer que o nosso Deus está acima de qualquer suspeita. Que a fé se apoia no caráter de Deus, na integridade de Deus. Eu quero te dizer que mesmo que você não entenda o que está passando, e não dá para jogar tudo na responsabilidade de Deus. Muitas coisas são consequência da nossa quebra de princípio. Se eu tivesse obedecido e parado antes, talvez o processo não teria sido tão doloroso. Muitas vezes alguns de nós erramos, pecamos, deixamos o inimigo entrar. Mas eu quero te dizer, até mesmo em circunstâncias como essa, Deus não foi pego de surpresa. Quando Ele fez promessas a respeito do que um dia Ele faria na sua vida, Ele sabia que essas coisas também aconteceriam. Deus não está toda hora tentando remendar o plano. E agora o que a gente faz? E mudou para lá. Há um Deus cuidando de mim e de você. E eu quero nessa manhã não apenas exaltar a soberania de Deus. Eu quero que a gente pise a cabeça do cão, dizendo o diabo não é tudo o que acha que é. E nós não vamos dar toda essa moral para ele. Porque quem está no controle da nossa vida não são pessoas, não são circunstâncias, nem o reino das trevas. Quem está no controle das nossas vidas é Deus. É Ele que está no comando. E eu quero terminar lembrando você de um poema antigo. Ele é atribuído a uma missionária canadense chamada Margaret Powers. Se chama Hoje Eu Tive um Sonho. No Brasil nós apelidamos isso de Pegadas na Areia. Ela compara a trajetória da sua vida a alguém que está caminhando pela areia da praia. Mas à medida que olha para trás de si, ela não vê só um par das suas pegadas. Ela vê dois pares de pegada. E ela entende que o segundo par de pegada é Deus acompanhando ela durante toda a sua vida e a sua trajetória. Mas há um momento de questionamento. Porque ao olhar para trás nos momentos mais difíceis da sua vida, essa mulher só vê um par de pegadas e não dois. Isso faz ela questionar e perguntar a Deus, onde é que você estava nos momentos que eu mais precisei de você? Porque a nossa interpretação, querida, é sempre equivocada, é sempre limitada. Mas Deus responde para ela e diz, filha, o par que sumiu de pegadas na areia não foram os meus, foram os seus. Nesses momentos difíceis, eu estava te carregando no colo. Eu tenho um misto de muita vergonha quando eu tenho que falar do que eu pensei sobre esse acidente. Mas minha alma se enche de gratidão para um Deus que continua no governo e que diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Gostaria que você virasse para alguém ao seu lado e falasse para ele, assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas,
Insista para Ele todas as coisas. Eu gostaria que nós orássemos nessa hora. E eu quero que a gente foque a nossa oração em duas direções. A primeira delas, eu creio que muitos de nós precisamos nos arrepender da nossa incredulidade. Porque nós temos questionado Deus, colocado Deus em xeque, duvidado dEle. Temos questionado seu amor, sua fidelidade, sua justiça, quando passamos por coisas que a gente não entende. E quando nós nos tornamos conscientes de que estamos colocando em xeque o caráter de Deus ao duvidar, nós precisamos nos arrepender disso. Eu não vim aqui apontar o dedo para você, não vim te acusar de nada. Ao compartilhar a minha história, de como Deus me ajuda a entender isso e a importância que isso teve, eu espero que isso também possa te ajudar. Mas a melhor forma de te ajudar é convidar você a não apenas se arrepender, mas dizer: Deus, eu não quero espaço para incredulidade na minha vida. Eu quero andar numa fé irrestrita. Mas depois de fazermos isso, eu gostaria que a gente fizesse isso agora. Eu quero que a gente tire alguns segundos, 1 minutinho ou 2, glorificando a Deus porque Ele está no controle. E nós vamos exaltar a Deus, como eu tenho ouvido muito mineiro falar aqui, com força. Dizendo que o governo da nossa vida está na mão dEle, não está na mão do diabo, não está nas circunstâncias, não está na mão das pessoas. Mas em primeiro lugar, nós queremos dizer: Senhor, nós nos arrependemos de toda incredulidade, da injustiça das nossas acusações contra você. Faça essa oração. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível repartir aquilo que o Senhor tem me ensinado e corrigido ao longo dos anos. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. Eu oro e clamo nessa hora: Espírito Santo, você que é chamado de o Espírito da fé nas Escrituras, sopra sobre os nossos corações, reaviva a medida de fé que foi repartida com cada um de nós. Pela revelação da Tua palavra, reacende a fé no íntimo de cada um. Nós nos arrependemos de toda atitude de incredulidade. Nos arrependemos de questionar Teu caráter, Tua integridade. E tomamos a decisão de andar em fé e confiança irrestrita. Clamamos pela capacidade de recomeçar e entrar num novo lugar e numa nova dimensão de fé. Em nome de Jesus. E queremos nessa hora Te dar glória, Te bendizer pela Tua soberania, pela Tua majestade, pela Tua grandeza. Porque o Senhor não é apenas o Criador e sustentador de todas as coisas. O Senhor é um Deus de propósitos. O Senhor é um Deus que lida com a humanidade não apenas por atacado em massa. O Senhor tem um plano personalizado para cada um de nós. E o Senhor continua mantendo, sustentando a Sua palavra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor nunca falha. Nós Te louvamos, porque o controle e o destino das nossas vidas está nas Tuas mãos. Não são as pessoas que determinam aonde iremos, não são as circunstâncias que controlam ou governam o nosso destino, muito menos o diabo e o reino das trevas. O nosso destino está nas Suas mãos. Oh Deus, nós podemos não saber qual é o caminho, mas podemos saber quem nos conduz, e nós Te bendizemos, nós Te damos glória, nós Te damos louvor nesta manhã. Bendito é o Teu nome, Deus fiel, íntegro, justo, que nunca falha. Nós Te bendizemos. Nós Te bendizemos, Senhor.
sinto muito forte no meu espírito. Uma das características do Espírito Santo é que ele foi chamado de o Consolador. Eu sinto muito forte no meu espírito que Deus quer derramar bálsamo sobre o coração de muita gente que tem enfrentado a dor de circunstâncias que não entende, que tem sido ferido pela falta de respostas, que talvez foi enganado a olhar para trás e avaliar de forma errada aquela pegada. Paulo diz com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Eu creio que aquilo que Deus me deu há quase 21 anos atrás, depois da palavra específica por boca daquele anjo, que foi um nível de consolo tão sobrenatural, eu creio que isso vai transbordar sobre a sua vida. Eu não quero te expor, mas eu gostaria que, se nessa manhã você reconhece que precisa de um toque sobrenatural desse consolo, dessa cura, você levante uma das suas mãos bem alto. Não é para mim, é um posicionamento seu diante do reino espiritual enquanto eu oro por você. Eu não vou chamar à frente, nós não temos lugar para tanta gente, mas eu quero que você se posicione diante de Deus e do reino espiritual dizendo: eu reconheço, me doeu, eu reconheço que tem sido difícil até então, mas hoje eu me permito ser tocado pelo Espírito Santo. Eu me permito receber bálsamo, consolo de Deus. E eu vou ter uma nova atitude de fé a partir desse dia. Espírito Santo, é com você. Eu declaro, eu profetizo sobre o coração, sobre a alma dos meus irmãos e irmãs neste lugar, a manifestação do teu bálsamo, do teu consolo sobrenatural, porque ainda há bálsamo em Gilead, ainda existe remédio, ainda existe cura na tua casa, e por meio da ação e do poder do Espírito Santo. E eu quero declarar e profetizar esse toque, essa manifestação do Senhor. Ó Deus, não apenas uma palavra de ânimo, não apenas algo que gere motivação emocional. Eu quero declarar a ação sobrenatural, o toque do Espírito Santo sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus.